No último vídeo eu falei sobre a saída, né, de alguns jogadores, como o Nonato, Casares, que já foram anunciados que vão deixar o clube. Citei que tem alguns jogadores que eu ainda acredito que deveriam sair, porque não vão entregar, não vão melhorar e estão numa fase muito ruim, né. O Patrick, por exemplo, partidas ridículas, é um jogador que já estava em decadência nos seus clubes anteriores e o Santos teve a brilhante ideia de trazer. Não é um cara que vai melhorar, não é mais nenhum garoto, já tá ali com seus 31 anos, não vai evoluir. É um cara que não vai entregar mais do que está fazendo. É salário alto, contrato longo, o Santos que se vire para dar um jeito nesse cara. Não vai ter espaço aqui, não vai conseguir evoluir aqui. O Morelos também não vai evoluir. Eu acredito que além desses dois, se a gente mexer bem ele nesse elenco, no Serginho, não entendi para que veio, por exemplo. Acredito que o Santos deveria rever ainda melhor esse seu elenco e dar mais oportunidades para alguns garotos. Mas quais são esses garotos, né? Quais jogadores, na minha opinião, o Santos deve dar espaço e deve testar para que, quem sabe, ao invés de queimar uma substituição ali com Patricks da vida, com Casares da vida, igual a gente vinha fazendo, com o próprio Nonato, que, né, estão saindo já, a gente não possa ir moldando, ir preparando e até, quem sabe, achando um meio-campo, né? Achando um jogador ali que possa ser de fato uma opção, um jogador ali que vai agregar, né? O Juliano já a gente já viu no Campeonato Paulista que o físico não tá nos melhores dias, ficou bastante tempo afastado. Toda vez que o Juliano cai ou que ele, sofre alguma falta, eu fico com medo dele ter se lesionado, porque eu fico é de vidro, né, um jogador aí que no Corinthians conviveu com muitas lesões. Então a gente precisa achar um meio de campo, a gente precisa achar soluções para o meio de campo. Hoje jogadores que têm frequência, né, nesse time titular aí, jogando com frequência, é o Pituca, né, que a gente sabe que tem um grande vigor físico, o próprio John Schmidt, que machucou recentemente, mas teve uma temporada até aqui bastante regular no caso, né, jogando sempre. E o Rincon, que apesar de estar na seleção agora, né, é um jogador aí que também não sofre tantas lesões assim. Mas tirando eles, a gente não tem assim, um meio de campo com muitas opções de qualidade, né. O Sandri voltou agora, é um jogador que eu gosto bastante, inclusive hoje saiu alguns rumores de que alguns jogadores que vão sair no meio do ano, o Sandri pode estar nessa lista. Eu fico um pouco triste, porque quando ele surgiu ali em 2020, né, que ele subiu naquela Libertadores com o Cuca, quando ele conseguiu a vaga de titular, era disparado um dos melhores do time, jogador aí com bastante potencial. Eu já começo o vídeo falando que o Sandri pra mim é um jogador que merecia ficar e ter mais chances do que alguns jogadores que vêm tendo espaço. Pode discordar de mim, eu entendo isso, porque tem vários torcedores que eu não gostam do Sandri. Eu vejo muito potencial no Sandri, eu acho ele um baita de um volante, é um jogador aí que tem um passe de muita qualidade, é um jogador que tem uma visão de jogo muito boa. Conviveu sim, teve muito azar, né, machucou o joelho já 2 vezes, teve aquela lesão no rosto, inclusive naquela lesão no rosto, pra mim ele era o melhor em campo naquela partida contra a Portuguesa, estava jogando muita bola, desarmando, correndo, enfim. Eu acredito que o Sandri ainda tem potencial. É um jogador muito jovem. O Sandri tem 20 anos ainda. Então eu acredito que ele poderia jogar 21 ou 22 anos, eu não me lembro agora. Não emprestaria ele agora, mas eu entendo quem discorda, mas essa é a minha opinião. Da base hoje, né, além do Sandri que eu manteria, hoje a gente tem alguns jogadores que você talvez possa conhecer, talvez não, mas eu acredito que sim. Então, primeiro, né, da lista aí disparado, todo mundo já sabe, é o Miguelito, é um jogador jovem, um jogador ali boliviano que ficou muito tempo escondido, de certa forma, nas categorias de base, porque não podia estrear. A diretoria contava com grande expectativa em cima dele, porque diziam que tinha muito talento, e realmente ele tem. Se você já assistiu algum jogo da base, nos últimos 2 anos, pode perceber que o Miguel realmente é diferenciado, tem um passe, domínio, visão. Você percebe que tem talento ali, você percebe que tem um jogador diferente ali. Infelizmente, ele acabou tendo algumas questões pessoais, né, a mãe dele acabou falecendo repentinamente, e isso atrapalhou um pouco do desenvolvimento dele, né, atrapalhou um pouco ali a cabeça do jogador, e segundo alguns bastidores, ele inclusive tá se perdendo ali, em questão de mulheres e tal, em noite. Então, ainda é muito jovem, ele tem 20 anos, eu acho que ainda é muito cedo para falar que se perdeu, acredito que tá botando a cabeça no lugar, se colocar, de fato, a cabeça no lugar ali, ter uma sequência, pode ser que ele dê certo. O Miguelito, por exemplo, é muito mais promissor que o Patati, mas muito mais. O Patati tem sérias limitações,
tanto técnicas quanto de raciocínio, de noção de jogo. E o Miguel nem se compara, né? Você percebe que o Miguel ele tem essa visão diferenciada, enfim. Eu apostaria no Miguel, daria mais espaço para ele. Acho que é um jogador, não vou falar que vai estourar, que vai ser um craque, que é o novo Ganso, longe disso. Mas é um jogador que, perto de Casares, perto de Patrick, Serginho, eu preferia muito mais ver ele jogando, ver ele tendo chances, do que esses que eu citei. Até mais que o próprio Patati, que é um garoto também. Fernando Miguelito, que todo mundo já conhece, um outro jogador aí que pode ter espaço, o Santos pode estar testando aí, é o Bernardo, é um jogador aí que é muito jovem, o Bernardo tem 19 anos, ele já vem se destacando na base já faz algum tempo. É aquele meia clássico, meio que um 10 ali, organizador, é muito bom passe, pega muito bem na bola. Um jogador aí que é uma posição que nós não temos de fato no elenco. O Juliano é uma característica diferente. O Bernardo é mais um organizador, às vezes até vindo de trás mesmo. É um jogador ali que seria muito interessante ele já ganhar essa rodagem, né? Tem que ver muito questão de físico dele. É um jogador aí que quando você sai da base para estrear no profissional, tem muita diferença de físico, né? Então, eu não sei quanto ele responderia, como ele responderia em físico nesses testes, né? Eu acredito que ele já deveria estar treinando mais com o profissional, deveria estar tendo essa experiência mais com o elenco profissional, para quando ele entrar, jogar de fato, não sentir tanto. Mas é um jogador promissor, é um jogador aí que vem sendo muito bem falado já fazem vários anos. É um menino aí que tem bastante potencial. E é o mesmo caso do Miguel. Se for para dar espaço para um jogador que é ruim, dar espaço para um jogador que é fraco, um medalhão aí que só vai ocupar espaço e receber do clube, eu daria chance para um menino desse. Eu daria chance para um garoto aí que é formado, a gente já tá aí há muito tempo preparando nas nossas categorias de base, então o custo seria esse, né? O custo da formação. Então você tá pagando um salário absurdo para um cara que você nitidamente sabe que já tá caminhando ele pro fim da carreira e que não tá nem aí. Então o Bernardo seria também uma opção ele que eu acho que poderia ser testada. E aí outros jogadores que correm meio que por fora, mas que tem potencial, talvez não que meio que por fora. O Rian inclusive fez, que eu vou falar, fez uma grande copinha. Jogador ele que inclusive para mim foi o melhor jogador da copinha esse ano. Muito bom jogador, ele não é meia, ele é mais um volante ali, seria mais a posição do Pituca. É volante de muita presença na área, pisa muito na área, aparece para jogar, bastante em posição física, corre muito. É um jogador ele bem diferente, é um jogador ele que já vem também dando certo na base já faz bastante tempo. Jogador ali que vem se destacando, um jogador que nessa copinha desse ano, pra mim, igual eu já falei, foi o melhor. É uma posição diferente dos últimos dois que eu citei, né? Diferente do Miguel, diferente do Bernardo, mas que a longo prazo ali, né? Você pensando em variações táticas, poderia jogar numa formação ali, no Schmidt, Pituca e o Rian, por exemplo. Lógico, isso aqui é só hipotético, tá? Nem quero que isso aconteça agora. Não tô falando que o Rian tem que ser titular, né? Jamais. Tem que ainda ter rodagem, ter experiência, ter essa bagagem ali no elenco. Igual eu falei, já ir treinando com o elenco profissional para pegando essa casca, para ir aguentando divididas ali com jogadores mais fortes fisicamente, para quando estrear de fato pelo profissional não sentir tanto assim. A gente sabe que a Série B é um campeonato extremamente físico, né? Então, você tiver um time com físico pior aos demais, você vai sofrer. Então, tem que preparar bem esses garotos, né? E aí, o último, que é, até falando fisicamente, talvez seja o que mais iria se prejudicar, pensando em cenário de Série B, é o Matheus Lima. Você deve conhecer ele também, ele já foi muito mais falado por questão por promessa, de ser o novo craque da Vila. É aquele baixinho, extremamente habilidoso, canhoto, que vinha se destacando na base já faz muito tempo, que todo mundo fala dele. Ele e o Cauã Basílio, né? Todo mundo fala que eram os novos craques da Vila, os novos raios da Vila. E ele acabou sofrendo algumas lesões nos últimos anos, acabou que ficou um pouco ofuscado, não se ouviu falar mais tanto dele, ficou algum tempo parado, se recuperando de lesão. Mas ainda assim é muito bom jogador, é uma promessa. Talvez ele vá ter uma dificuldade no profissional devido seu físico, de fato, né? Um jogador bastante baixo, mas ele é fortinho. Você pode ver que ele é meio parrudinho, estilo meio que o Soteldo, por exemplo, né? Baixinho, mas de bastante vigor. Mas é muito técnico, muito habilidoso, driblador, rápido, uma canhota que, né, é típico jogador canhoto habilidoso. O jogador ali que já se encaixaria mais na posição que o Juliano joga hoje, um meio atacante mesmo.
Ele é bastante ofensivo e pode ser que pinte aí, tenha chances mais pra frente. Eu queria que ele tivesse mais oportunidade, né? Esses quatro que eu citei são os jogadores aí que eu vejo, na minha opinião, que podem ter chances em breve. São jogadores aí que têm potencial, que têm talento, que podem ser testados no time profissional. Não tô falando aqui que eles têm que jogar já agora e que eles têm que assumir a responsabilidade de ser titulares e resolver jogos, não é isso. Mas, perto do elenco que vinha testando jogadores claramente fora de forma, claramente já no seu em decadência na carreira, enfim, eu preferi apostar nesses meninos e eu acredito que possam entregar muito mais. E eu espero que o Carille, que os dirigentes do Santos vejam isso e que já vão preparando esses garotos. Inclusive, hoje o Santos ganhou de 4-1, né, no Sub-20, com grande partida aí do Matheus Lima, que eu citei no vídeo, do próprio Bernardo também. Então, o Santos é base, a gente sabe disso. O Santos, todas as vezes que deu certo, todas as vezes que teve times que foram campeões, tinham bastante presença da sua base. E repito, eu não tô falando aqui que esses meninos vão ser nosso futuro e que vão salvar a lavoura, que vão levar o Santos à Série A e que a gente vai ser campeão de tudo. Não é isso. Mas, repito, a base é feita para preencher elenco. A base é feita para revelar jogador. Eu sei que é um ano difícil, eu sei que é um ano que a gente tá na Série B, mas se for para apostar em jogador bagre caro, eu prefiro apostar em meninos talentosos, promissores, que a gente talvez saiba que possam dar certo. É isso, é minha opinião. Se você acha que eu esqueci de alguém, se você tem uma opinião diferente da minha, deixe sua opinião nos comentários. Sempre muito importante. Se você ficou até aqui, eu te agradeço. Um grande abraço e até mais.